Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar um estudo baseado no livro Agenda Cristã. Só um instante. Nesse estudo, no Grupo Espírita Alta de Souza, toda sexta-feira publicamos um estudo de um livro espírita que trate de assuntos comportamentais. No mês de janeiro de 2026, nós concluímos o estudo do livro Sinal Verde. E agora, em fevereiro, estamos iniciando o estudo do livro Agenda Cristã, que deve ir até o início de 2027. E vamos começar esse estudo com um pensamento. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. É uma frase de Joana de Ângeles. Esse estudo é patrocinado pelo Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com irradiação pela família, 19 horas com estudo do livro Missionários da Luz, normalmente é um livro da série A Vida no Mundo Espiritual, e estamos presentemente no livro Missionários da Luz. E toda sexta-feira e toda quarta-feira às 20 horas temos um estudo do livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda sexta-feira às 20 horas temos um estudo online ao vivo, num link que a gente divulga no WhatsApp do Grupo Espírita Alta de Souza, né? E nesta semana nosso estudo será baseado no livro Agenda Cristã, capítulo 02, intitulado Princípios Redentores. Todo o nosso estudo começa com uma leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e como este capítulo trata de uma série de conselhos úteis, escolhemos o capítulo 87 do livro Vida Feliz. Esse capítulo diz: o conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem ou que busques. Ouvidos moucos é não escutar, fingir que não ouviu. Examina tudo e retém o que é bom, ensina o apóstolo em nome do bem. E vamos fazer uma pequena prece de abertura do nosso estudo. Mestre amado Senhor Jesus, amigos espirituais, cá estamos a realizar um estudo do livro Agenda Cristã. Que saibamos bem assimilar os conselhos que André Luiz nos transmite nesse estudo, colocá-los em prática, recordar deles na hora das provas, na hora dos testes e ter forças para praticá-los. Rogamos vossas bênçãos, Senhor Jesus, sobre todas as pessoas que ouvirem esse estudo e que o compartilharem. Que sejam protegidas de todo mal, iluminadas no caminho do bem, guiadas no caminho da fraternidade e da paz. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira e amigos espirituais de nosso grupo espírita, damos início ao nosso estudo. O capítulo 2, Princípios Redentores, é um conjunto de conselhos bem, bem feitos, baseados naquela frase de Jesus que diz: fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. André Luiz começa com a frase: não se esqueça que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem.
Sim, às vezes vemos alguém fazendo coisa errada e a gente gostaria de fazer justiça pelas próprias mãos. A gente gostaria de que acontecessem coisas com esta pessoa. Não. Procuremos semear o bem, cultivar o bem, desejar o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Tem gente que, por uma pequena discordância, abre uma polêmica monumental. Por isso que Jesus disse: se alguém lhe bater no rosto, ofereça outra face. Se alguém quiser seu manto, dê-lhe a túnica também, deixando claro que não vale a pena polemizar com quem não quer ouvir. A melhor resposta para quem não quer ouvir é o silêncio. Respeite a opinião dos vizinhos, mesmo que não concorde integralmente com ela. A vida ensina ao teimoso. Lembremos disso. Evite contendas desagradáveis. Tem situações que a gente observa o surgimento de um conflito. Tomemos distância, exercitemos a diplomacia, mas fiquemos longe. Um bom diálogo é infinitamente melhor que qualquer contenda. Empreste sem aguardar restituição. Podes ajudar? Empreste, mas não fique fazendo conta sobre a restituição. Se a pessoa restituir, ela prova que é uma pessoa digna. Digna de você continuar confiando nela. Se ela não restituir, ela apenas está mostrando o que é. Não se martirize por isso. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Quem calunia está plantando no próprio caminho espinhos que encontrará mais adiante, seja neste mundo, seja no próximo. Jesus foi muito claro quando disse: a cada um de acordo com suas obras. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Quando algum inimigo diz coisas que não gostamos de ouvir, antes de polemizar, avaliemos se ele não está dizendo verdades a nosso respeito. Se ele está dizendo verdades, nos trabalhemos para mudar aquela imperfeição de que ele nos acusa. Se ele está dizendo mentiras, vivamos de acordo que todo mundo note que o que ele está dizendo é mentira. O próprio comportamento dele um dia, o nosso próprio comportamento um dia vai desmentir o que ele disse. Ajude as crianças. Crianças são espíritos jovens que estão no mundo para aprender a viver conosco. Serão os adultos de amanhã. Sejamos gentis hoje com eles, amanhã eles lembrarão. Não desampare os velhos e os doentes. Não sabemos nosso futuro. Sejamos gentis, façamos o melhor ao nosso alcance, por alguém idoso, por alguém doente, pois não sabemos o nosso futuro. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Sabedoria de André Luiz. Eu já vi situações em que uma mesa é posta. Em um dado momento, as pessoas são liberadas para se posicionar na mesa. Vê-se alguns apressados correndo para ser os primeiros. Presencia-se até algumas situações hilárias, que são motivo para riso de gente tão apressada, que parece que está a morrer de fome, que um esbarra no outro e dois caem. Já vi isso. Então, vamos devagar, vamos encontrar um lugar para nós, seguindo aquele conselho de Jesus. Quando fores convidado, não te coloque nos primeiros lugares. Procure lugares mais atrás, com calma, sem pressa.
que aí, se o dono da casa lhe aprouver, poderá lhe convidar para mais perto. E se não convidar, fiquemos lá. Então estaremos seguindo aquele conselho de Jesus. Desculpe sinceramente. Alguém pediu desculpas? Desculpemos. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Lembremos daquela frase de Jesus que diz que tem gente que enxerga o cisco no olho alheio e esquece da trave no seu olho. André Luiz diz com palavras mais diretas e atuais, mas é exatamente isso. Usar a fé e a prudência. A fé para ter certeza que Deus está conosco enquanto agirmos de acordo com as leis de Deus. E a prudência, porque existem situações de risco. Sejamos prudentes. Aprenda a semear preparando boa ceifa. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não peças uvas ao espinheiro. Jesus dizia que se conhece a árvore pelos frutos. Existem pessoas que são espinheiros. Não esperemos milagres e bons comportamentos deles. Deixemos eles seguirem seu caminho. É este o conselho. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Convenções são regras. Tem gente que vive de acordo com o que a sociedade diz. Não deixemos nos sobrecarregar ao peso de excessivas convenções. Poderemos ser infelizes. É tanta convenção que a gente se torna infeliz. Procuremos levar uma vida simples e leve. Até André Luiz, continuando aqui, ele diz: cultive a simplicidade. Ou seja, sejamos simples. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Encontramos pessoas que, quando falam, falam só sobre elas. Procuremos ser simples, falando o mínimo possível sobre nós. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Um elogio em coisas boas que outros façam é um estímulo para ele seguir adiante. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho sabendo que a cada dia tem suas obrigações. Metodizar o trabalho. Planejar o que vamos fazer e buscar cumprir o que planejamos. É isto. Não se aflija. Jesus dizia que a cada dia basta a sua aflição. Tem gente que se aflige com coisas até improváveis, como a queda de um meteoro. É risível, mas é verdade. Não dizem que no ano tal vai cair um meteoro. Se cair, o que vai ser de mim? Então, o próximo governo eu morro de medo. Morro de medo do atual governo. E vai estourar uma guerra lá no Irã. O petróleo vai subir para $500 o barril. Ou seja, a pessoa é um poço de negativismo e de pessimismo. Vive sofrendo com estas coisas. Sirva a toda a gente sem se prender. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembremos de Jesus. Ele nunca procurou os fariseus e os doutores da lei para polemizar. Eles é que o procuraram. Quando eles vinham cutucá-lo, ele respondia com serenidade, sem se afligir, com serenidade e inteligência. Lembre-se que o mundo não foi feito apenas para você. E aí André Luiz encerra esse estudo dizendo: as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são princípios antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Sim, Jesus disse essas coisas todas. Se procurar, está lá no Evangelho. E nós, porém,
espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação deles. Então, temos aqui um conjunto de entendimentos que nada mais são do que os mandamentos de Jesus escritos sob uma forma mais atual. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos pela oportunidade de realizar esse estudo. Ajuda, mestre querido, para que saibamos colocar em prática nós mesmos no dia a dia estes princípios. E que todas as pessoas que acompanham esse estudo também o consigam, tornando-se cada dia melhor, sendo um exemplo para os semelhantes. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, encerramos esse estudo. Assim seja.